Vamos voltar ao nosso estudo aqui sobre responsabilidade civil? Vem, gente, chega mais, vamos todo mundo espreguiçar, todo mundo já tomou a aguinha de vocês, já foi ao banheiro. Vamos continuar? Vamos lá, então. A gente estava falando sobre a responsabilidade civil e sobre a questão do ato ilícito. O que seria o ato ilícito, né? E daquele ato ilícito surgiu, então, a obrigação de indenizar. Vamos dar uma lida agora nos artigos. E desse artigo, cada artigo, tópico por tópico, que faremos a leitura agora, nós vamos analisar cada um deles e, com certeza, gente, nesses artigos, como a banca, a banca FUMAC, ela costuma cobrar letra de lei, nós não iremos fugir disso, ok? Vamos, então, dar início, dar continuidade, quer dizer, vamos, gente, ao nosso artigo 927. O artigo 927 diz o seguinte: aquele que por ato ilícito, conforme artigo 186 e 187, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Não é? Como a gente já tinha visto. Tá ok. Tá entendido? Caiu numa questão para vocês sobre isso. Aquele que por ato ilícito causar um dano, fica obrigado a o quê? Reparar. Ok. Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem. Galera, nessa hipótese, nós tratamos sobre a responsabilidade civil objetiva. A responsabilidade civil objetiva, ela é tratada como sendo uma responsabilidade que independe de culpa. A culpa, ela é caracterizada quando a pessoa ela teve a vontade de agir, né? A culpa não se confunde com aquela culpa de imprudência, negligência, imperícia, não. É a culpa em relação, eu assumi aquele risco. E em se tratando de culpa, nós temos duas correntes. Duas teorias. A responsabilidade civil subjetiva, quando só haverá para o sujeito o dever de indenizar se comprovada a culpa, né, que ele quis e assumiu o resultado daquele dano e vai ter que indenizar. Ou a responsabilidade civil objetiva, quando não é necessária a comprovação de culpa, como eu disse para vocês, né, nos casos caracterizados em lei, e quando a atividade desenvolvida pelo autor do dano foi uma atividade de risco. O que seria uma atividade de risco? Por exemplo, uma pessoa que faz transporte de carro forte, aqueles carros que transportam valores. É uma atividade de risco, não é? Então, qualquer dano, qualquer coisa, qualquer prejuízo que venha acontecer, né, que advenha daquela atividade, por exemplo, vai ter que responder objetivamente. Um outro exemplo, que seria um caminhão de combustível que transporta nessas rodovias, não é uma atividade de risco? Então, tudo isso, gente, nós vamos estar trazendo aqui para o nosso dia a dia, para que a gente possa ver e visualizar, porque vai vir na sua prova um caso concreto. Se vier um caso concreto, a gente vai ver que realmente é uma responsabilidade civil objetiva. Ok? Vamos lá. Os casos previstos em lei, gente, eles estão ali no artigo 932. Mas antes da gente ler no artigo 932, nós vamos dar continuidade à leitura. Nós estamos no artigo 927, nós vamos então para o artigo 928, que diz o seguinte: o incapaz responde pelos prejuízos que causar, se as pessoas por ele responsáveis não tiverem obrigação de fazê-lo ou não dispuserem dos meios necessários. Gente, aquele menino de 17 anos de idade, que já tem o seu dinheiro, já tem a sua economia própria, e ele fez um ato, e seus pais, infelizmente, não vão poder arcar, ele será responsável, mesmo sendo incapaz. Mas por que ele vai ser responsável? Porque o Código está prevendo isso. Porque o Código está prevendo que, mesmo ele sendo incapaz, e se as pessoas por ele responsável não tiverem obrigação de fazer, não foram elas que praticaram o ato, e sim ele, elas se eximirão dessa obrigação porque elas não têm a condição financeira para arcar com aquela indenização. E o incapaz
nós estamos tratando aqui de um garoto, de um adolescente de 17 anos, ele já trabalha, já tem a sua vida, independência financeira, etc., ele poderá arcar com aquele prejuízo. Ok? Artigo 928. Parágrafo único do 928. A indenização prevista no artigo anterior, esse artigo que a gente leu, deverá ser equitativa. O que é equitativa? Será proporcional. Não terá lugar de se privar do necessário do incapaz ou das pessoas que dele dependam. O rapaz de 17 anos, vamos dizer que ele já tem a família, ele já tenha, por exemplo, ele já tem ali a sua tem ali uma namorada, já mora com ele, enfim. Ele não pode dispor de toda a sua renda para reparar aquele dano. Ele só vai dispor de uma parte dele para que não venha a ser prejuízo, tanto para ele quanto das pessoas que dele dependam. Porque tem uma pessoa que dele dependa, né, que seria a família dele, né, que está ali na sua casa, a menina está grávida, etc. Mas é isso basicamente que a lei está tratando. Ok? Não vai vir muitas questões de muita dificuldade, não. Se vier alguma coisa, vai ser nesse estilo e mais ou menos nessas hipóteses. Ok? Vamos seguir? Artigo 929. Se a pessoa lesada ou dono da coisa, no caso do artigo 188, no seu inciso 2º, não forem culpadas do perigo, assistir-lhes-á o direito de indenização do prejuízo que sofreram. Então, o que acontece? Vamos voltar lá no artigo 188. Gente, vamos voltar, não vamos ter preguiça não, sabe por quê? Porque a nossa prova vai cair o que a gente está dizendo aqui hoje. Ok? Basicamente, tudo o que a gente está dizendo hoje vai cair na sua prova. Tudo bem? Não precisa ter medo, é só ir lá, volta lá no artigo 188, inciso 2º, vê qual é a hipótese. E está dizendo o seguinte, artigo 188, não constituem atos ilícitos, que a gente tratou no bloco anterior. A deterioração, tá difícil, hein, gente? Deterioração ou destruição da coisa alheia, ou a lesão à pessoa a fim de remover perigo eminente. Então, não há ato ilícito quando eu deterioro, ou quando eu destruo uma coisa de outra pessoa, ou lesiono uma pessoa a fim de remover um perigo eminente. É o que está tratando aqui o artigo 929. Se a pessoa lesada ou dono da coisa, no caso desse inciso que a gente deu uma lida, se elas não forem culpadas do perigo, assistir-lhes à indenização do prejuízo que sofreram. Por exemplo, se para eu remover aquele perigo eminente, se não houve culpa, né, no caso está dizendo aqui, se eles não forem culpados do perigo, assistir-lhes à o direito de indenização do prejuízo que sofrer. Bem letra de lei, ok? Artigo 930. Nos casos do artigo 188, inciso 2, que a gente acabou de ler, que é no caso do perigo eminente, no caso de você deterioração, ou então a destruição de coisa alheia, no caso quando não há ato ilícito para você salvar alguém, para você remover o perigo iminente, nesse caso, se o perigo ocorrer por culpa de terceiro, por exemplo, se foi um terceiro que provocou essa culpa, o autor do dano terá uma ação regressiva para haver importância que tiver ressarcido, né, ao lesado. Então, a pessoa que provocou o dano, né, ao lesado, se quem provocou esse dano, o culpado, foi um terceiro, a pessoa que pagou, ela terá o direito que de regresso em juízo, ela poderá cobrar, sim, ela poderá em uma ação para que, gente, vamos ser justos. O direito ele é bem justo. A lei ela está dizendo claramente que aquela pessoa que estiver sofrendo perigo eminente, né, a pessoa que estiver, né, causar através da sua conduta tentar tirar o perigo eminente e se quando ela for fazer essa ação, ela acabar prejudicando um bem. Eu estou tentando aqui tentando vislumbrar um exemplo claro para vocês. Mas enquanto não vem, eu vou estar dizendo aqui. Para ela poder remover aquele perigo iminente, por exemplo, uma árvore, né? Pronto. Para remover aquela árvore, tem um bem seu, né, que está ali próximo, um carro,
ou então um carro antigo que está lá há anos para eu remover aquela árvore tá para cair na calçada da rua, vai causar perigo às pessoas, pode causar lesão, até mesmo a morte de alguém. Para eu poder fazer aquilo, eu tenho que tirar esse carro. Se aquilo ali, se a pessoa, o dono do carro, não está querendo tirar, se ele está impossibilitando, ou enfim, a pessoa nem está ali, eu tenho que remover aquilo ali. Gente, o Código Civil, ele ampara essas pessoas que se mobilizam através nessas hipóteses para que o outro não venha a ser lesado. Ok? Então, nesse caso, a pessoa que pagou o lesado, ela terá o direito ao regresso porque o culpado foi o terceiro.